está sendo altamente produtiva. A gente acaba aprendendo todo dia muita coisa que hoje, coisas maravilhosas. A palavra, Viviane. Eu estava com uma apresentação pronta, mas eu não vou colocar não, porque depois de falar, depois do doutor Clei, da doutora Luciana e do professor Casimiro, eu iria ficar repetitiva no que a gente estava falando. Então, eu resolvi mudar um pouquinho o que eu estava pensando em falar com vocês e queria colocar, depois da visão da parte da educação, da medicina, eu queria falar um pouquinho da parte da família. Porque a gente também é um viés super importante, como a Luciana falou, da gente ter a família junto de todos esses profissionais, ter a família junto da medicina, ter a família junto da escola, para propiciar realmente esse lado mais humano, que foi o que o professor Casimiro pediu nas nossas escolas. Realmente, a gente precisa olhar para essa família, porque ela também é uma parte integrante, e quando essa família não está bem estruturada, ela não consegue receber esse diagnóstico da forma correta, a criança também vai ser muito prejudicada. Eu ouvi uma palestra em que se falava sobre, quando a gente está no avião, a aeromoça fala para a gente, olha, se cair a máscara, você coloca a máscara primeiro em você e depois você coloca no outro. Aí eu, como mãe, ficava assim, gente, qual é a mãe que vai primeiro colocar a máscara em si e depois colocar no seu filho, né? Vai primeiro colocar nele. E aí eu vendo um palestrante, que agora não me recordo quem foi, ele dizendo, sabe por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa estar bem para poder cuidar de uma outra pessoa. Então, tem muitas vezes, a gente quando recebe um diagnóstico, não só de autismo, mas de qualquer outro transtorno, a gente se abala, porque quando a gente tem esse diagnóstico, a gente imagina, poxa, será que meu filho vai ser tudo aquilo que eu imagino? Vai. E ele vai muito além de toda a expectativa que a gente tenha. Então, é importante a gente se cuidar também, muitas vezes. A gente se preocupa muito em levar o nosso filho para o psicólogo, em levar para uma boa escola, em levar para o fono, para o TO, os outros que tem, e a gente se esquece da gente. A gente precisa também se cuidar. A gente precisa ter esse apoio, que essa estrutura vai poder nos fazer cuidar melhor dos nossos filhos. E a gente precisa estudar, porque, como estava escrito na nossa audiência, o diagnóstico ele é apenas o princípio. E ele não é uma sentença. Ele só vai dizer que caminhos você vai precisar trilhar. E muitas das vezes você não vai trilhar aquele caminho que você esperava. Ele não vai ter a eficiência, como o professor Casimiro falou, tão rápido como você queria, mas ele vai ter o tempo dele, ele vai ter o crescimento dele, ele vai poder ser incluído, e é isso que nós, como família, precisamos buscar na escola, precisamos buscar no mercado de trabalho e mostrar que eficiência não é tudo, ele precisa ser tratado realmente como um ser humano, como uma pessoa que vai poder progredir e uma pessoa que vai poder contribuir com a sociedade. É isso que a gente tem que mostrar, que eles não dependem, além deles mesmos, para poder evoluir. E a gente não pode compará-lo com outro ser humano, porque assim como qualquer autista, como qualquer outra pessoa, eles têm as suas características, eles têm a sua forma de aprender, têm a sua forma de lidar com, e a gente precisa respeitar. Esse é o princípio de tudo. São audiências como essa, são momentos como esse que a gente agradece muito ao nosso presidente ter oportunizado isso para a gente, porque são esses momentos em que a gente realmente precisa refletir, e é um momento de aprendizagem, porque quando a gente aprende, a gente consegue transformar. Então, o que a gente pretende é que a gente consiga plantar em vocês essa sementinha, essa busca de novos conhecimentos, essa busca de procurar oportunidades para que haja realmente a inclusão desses nossos jovens, porque a gente tem procura muito tratar o autismo como se fosse só criança. E, infelizmente, os nossos autistas, eles só existem quando eles estão dentro do nosso sistema educacional. Depois que eles saem do nosso sistema educacional, eles se perdem. A gente não sabe o que acontece com eles, e quando eles não estão inseridos de forma adequada na sociedade, ou até mesmo no mercado de trabalho, que vai poder oportunizá-lo, que ele pague os impostos dele, porque ele é uma pessoa capaz. Quando você não oportuniza esse tipo de sociedade, ele vai entrar em depressão, como o Dr. Clei falou, ele vai estar trancado dentro de casa, ele vai estar sofrendo um bullying, ele não vai conseguir
está contribuindo da forma como ele pode. Eu não posso cobrar de um autista, como de qualquer outra pessoa, que ele não dê o que ele não pode. Então, a gente precisa, por isso que o diagnóstico precoce é importante, para que a gente realmente consiga mostrar para ele quais são as potencialidades que ele tem e não ficar parado nesse diagnóstico. Se eu sei que ele tem um problema com a linguagem, com a comunicação, então vamos trabalhar isso nas escolas, vamos trabalhar isso nos consultórios. Se eu sei que ele tem um problema de estereotipia, os STIMs, né? Que a Amanda tanto falou no Facebook. Graças a Deus eu estou falando antes da Amanda, porque vocês vão ver, ela é fantástica. As coisas que ela fala para a gente no Facebook, procure a Amanda Pascoal no Facebook, é super interessante ela colocar esse lado do autismo. A gente não pode fazer, por exemplo, que ele não tenha estereotipia, tenha o estímulo que ele está pedindo, porque ele, às vezes ele precisa disso para se organizar. A gente não pode tentar colocar o autista dentro da caixinha de conhecimento que a gente acha que ele tem, das possibilidades que a gente acha que ele pode fazer, porque ele vai muito além daquilo que a gente está esperando. Então, o fato de eu ter um filho autista me fez ver o mundo de uma outra forma, me fez conseguir procurar oportunidades e melhorar como pessoa, assim como eu vou poder oportunizar isso para meus filhos. E é isso que eu quero que todo mundo saia daqui pensando nisso. Como que eu posso melhorar não só a vida desse autismo, mas como eu posso melhorar como ser humano. Porque, às vezes, a gente está numa situação em que a gente verifica aquele autista, a gente verifica aquela criança numa sala de aula ou num local que ele esteja público, ele tem algum problema, ele tem alguma crise, e a gente vai lá e julga essa criança. Então, vamos começar a olhar de forma diferente, vamos começar a olhar esse autista, essa pessoa com deficiência, não procurando a eficiência que eu acho que ele tem que ter, não. Mas vamos colocar para ele as qualidades que ele tem, mostrar, em vez da gente ficar vendo os defeitos, vamos ver o que ele tem de bom, em que ele pode contribuir, em que eu vou poder ajudá-lo de forma para que ele realmente possa estar inserido e ser mais respeitado. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a vocês estarem aqui com a gente, e é isso. Obrigada. E agora eu conceder a palavra a Ananda Pascoal, que é universitária de Artes Plásticas da UNB, está no 6º semestre e vai dar oportunidade